Aleluias. Ai, Senhor, irmãos, eu me sinto privilegiada. Muito obrigada, pastor Eduardo. Eu digo que essa igreja é um lugar que eu me sinto em casa. Aí que nós temos um apartamento aqui na Serra, eu sempre falo para o meu marido, um dia que você quiser mudar para a Serra, para mim não tem problema nenhum. Tem uma igreja lá que eu amo muito. Mas é verdade, eu amo essa igreja. Amo o pastor Eduardo, a missionária Gláucia. Muito carinho. E amo vocês, que eu já sinto assim tão em casa com vocês. Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Hoje nós estamos homenageando o Dia das Mães. Mas eu quero dizer para os homens que vocês também não vão sair daqui sem uma palavra. Ok? Então, vamos lá no livro de Isaías 49, no verso 15. A palavra de Deus, eu digo que o amor que Deus usou para comparar o amor dele foi o amor de mãe. Quando ele fala, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Podeis assentar, amados. Que amor é esse tão lindo que Deus trouxe para comparar a esse amor tão lindo que é amor de mãe. E nessa noite eu trouxe 3 mulheres que são exemplos de mãe, exemplos de mulheres de Deus, mulheres que, se nós analisarmos ao fundo a história dessas mulheres, muito obrigada, minha amada, nós vamos descobrir assim, meu Deus, como eu tenho algo para aprender com essa mulher. Mas antes de adentrarmos a essa mulher, eu quero dizer que esse amor tão lindo, esse amor de mãe, é o primeiro amor que nós aprendemos na vida. Porque ele é o primeiro contato. Esse amor de mãe é quem nos traz todas as nossas percepções da vida. É onde o bebê começa a sentir suas sensações. E o bebê não começa a sentir tudo isso quando ele nasce. Ele já começa a sentir tudo isso quando algo já está acontecendo ali. Ele começa a sentir tudo isso, esse contato com essa mãe, quando ele está sendo gerado. Ele já começa a sentir as percepções. Só que nós vamos passar a vida inteira, desde que nascemos, até o dia que nós morrermos, nós vamos passar a vida inteira procurando esse amor. É algo fantástico. Esse amor, ele tem tanto a ver com a Bíblia, que mais à frente nós vamos entender que o próprio Jesus Cristo precisou passar pelo ventre de uma mulher para trazer para nós o significado desse amor. E esse amor, hoje eu digo isso sem medo nenhum de errar, que esse amor de mãe tem tudo a ver com a nossa história de vida. Tudo a ver. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós somos retirados. Não importa se queremos ou não. Então nós já nascemos com uma perda. Nós já nascemos sem qualquer direito. Imagina aquele bebezinho que ele fica ali à vontade, tudo no seu tempo. Não é verdade? Quando ele quer se alimentar, pelo cordãozinho umbilical da mãe, ele vai ali, começa a se alimentar, e ali ele tem uma ligação fantástica com a mãe. Mas de repente chega um momento que esse bebezinho é retirado. Eu costumo dizer que ele é até expulso dali. E como não bastasse só isso, a perda, que ele já nasce, ainda temos que sentir uma dor.
Porque precisamos entender que para viver é necessário chorar. E aí, o que acontece? Tem que dar uma palmadinha. Então a criança já sente. O que está acontecendo? Algo estranho. Alguém está me tocando, mas alguém está me tocando com uma certa violência. E aí já nascemos com perda e com choro. Vocês acham que tudo isso é obra do acaso? Não. Isso é para nos ensinar que as perdas, os choros, tudo isso faz parte da nossa vida. E aí crescemos. E tudo que nós precisamos, porque somos seres tão indefesos ali, que tudo que a gente precisa agora é de alguém para cuidar. Tudo que a gente precisa é de proteção. Tudo que a gente precisa é que alguém esteja no controle para cuidar de todas essas minhas emoções, de todas essas minhas demandas, de toda essa minha ansiedade. Por isso que o papel da mãe é fundamental. Por isso que eu digo que, infelizmente, nos dias de hoje, é lamentável, até triste, me dói o coração de falar, que é lamentável como que as mães estão deixando esse amor com um significado tão profundo para o resto da vida, estão deixando de lado. A criança, ela já, além de nascer com a falta, ela vai passar a vida inteira em falta. Porque esse contato da mãe com a criança está sendo perdido. Hoje a mãe, para amamentar um filho, e é nesse contexto que a criança começa a perceber que ela não está sozinha nesse mundo. Como ela se sentia sozinha lá dentro. Agora, quando ela nasce, ela precisa ter a sensação de que ela não está sozinha. Não basta só um seio amamentando. É necessário o toque de uma mãe. É necessário que a mãe vai ali enquanto ela estiver amamentando. Ela começa a tocar no bebê. É necessário o olhar, e depois eu vou dizer desse olhar de Jesus com Maria. É necessário esse olhar. Enquanto o bebê está ali, ele olha, ele busca, porque ele sente, ele tem a percepção que algo novo está acontecendo nesse universo dele. Aí quando ele sente o toque daquela mãe acariciando, ali ele começa a perceber um dos melhores e maiores sentimentos de afeto, chamado amor. Por isso que é bom amamentar. Mas é lamentável dizer que eu já me deparei com cenas de mulheres que amamentam seu filho, enquanto uma mãe, enquanto um braço segura o bebezinho, a outra está a mão que deveria acariciar, a mão que deveria ensinar o bebê o que é o toque, o que é amor, o que é a proteção, ela está envolvida em um celular. Quisesse eu, ao ver todas as mães amamentando com o celular, quisesse eu chegar e arrancar e dizer: você não vai voltar nesse momento nunca mais, a sua oportunidade é agora. Porque é agora que esse bebê precisa perceber que no mundo dele existe uma segunda pessoa. E ele só vai perceber que no mundo dele só existe uma segunda pessoa se essa pessoa se apresentar a ele. Então ele começa a ouvir a vozinha da mamãe. Eu recebi um vídeo esses dias que eu me emocionei. Um bebezinho que nasceu com problema de surdez. E aí colocaram um aparelhozinho. E quando ele ouviu a voz da mãe, ele se emocionou. Gente, isso é algo tão sério, isso é algo tão profundo. E o que nós estamos deixando é que esse mundo, do jeito que ele está, nos afaste de nossas crianças. E muitas vezes eu me pergunto, que geração será essa? Onde as crianças estão crescendo, mas elas não estão sentindo o que é
amor. O amor do pai é um amor importantíssimo. Mas a criança só vai conhecer o amor do pai se ela sentir as percepções da mãe. Porque é a mãe quem alimenta. É no seio da mãe que ela se sente protegida. E como ela vai saber o que é proteção de um pai? Se quem deveria primeiro ensiná-la a essa proteção está em falta com ela. Eu estou falando de amor de mãe. Eu estou falando da falta que nós cometemos. E eu quero dizer que mãe é uma função. Todos nós somos homens, mulheres. E Deus nos dá funções. Então, não diga mais, tira, vamos eliminar isso da nossa mente. E é por isso que nós crescemos com traumas. Porque a gente fala bem assim, a minha mãe me abandonou. A minha mãe tentou aborto. A minha mãe me agrediu, a minha mãe me violentou. Função de mãe não faz isso. Função de mãe ama, função de mãe protege, função de mãe guarda. A mulher, na função de mãe, pode fazer tudo isso. Pai, não estou para filhos. Pai protege. O homem, na função de pai, pode fazer isso. E quando a gente descobre que a mulher que me abandonou, ela não cumpriu com o seu dever de mãe, a gente começa a ressignificar esse amor que nos traz trauma quando a gente sente que nós não tivemos uma mãe. E a gente começa a ressignificar aquela mulher que estava na função da minha mãe. Ela não exerceu a função de mãe. Ou aquele homem que estava na função do meu pai, ele não exerceu a função de pai. Por isso que quando uma mãe, ela abandona o filho, um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir, chama-se rejeição. Porque a rejeição, ela bloqueia todas as demais áreas na nossa vida. Ela destrói a sua autoestima. Você pode ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, mas se há uma raiz de rejeição, fica uma falta terrível dentro da gente. E a gente vive numa busca desenfreada para preencher um vazio que muitas vezes nós nem sabemos dar nome a esse vazio. E esse vazio é a falta desse amor. Eu trouxe para vocês, mulheres aqui, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, abra aí no livro de Êxodo. Glaucia, missionária Glaucia, ela está tão atenta ali. Pega esse cestinho para mim, essa bolsa aí, por gentileza. Olha só, eu quero falar de uma mulher, Joquebede. Joquebede. Eu pego aqui. Obrigada. Joquebede, ela foi uma mãe muito zelosa. Pensa numa mãe que precisou confiar no Senhor. Diz a palavra, lá no livro de Êxodo 2. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cestinho de junco e o revestiu de betume e pinche. Então pôs nele o menino e pôs entre os juncos à beira do rio. Não vou contar a história dessa mulher toda por causa do nosso tempo, mas eu quero dizer para vocês que essa mãe foi uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe destemida, uma mãe que no momento difícil, ela com o bebezinho ali, ela estava entre a vida do seu bebezinho e entre um decreto do rei do Egito, Faraó. Então ela não tinha muita opção.
Até onde ela pôde ser essa mãe cuidadosa, zelosa, ela foi. Só que quando Deus tem propósito na nossa vida, Deus, Ele cuida de todas as coisas. Deus confunde os sábios para que a sabedoria dele possa vir. Então essa mulher, ela prepara esse cestinho. Quando eu pedi a Deus, eu quero a revelação desse cestinho. E eu vejo que um dos grandes erros que nós mães estamos cometendo é porque estamos deixando os nossos filhos saírem de dentro dos nossos lares e não estamos preparando o cestinho dos nossos filhos. Porque chega uma hora que os nossos filhos, eles vão ter que abrir a porta. Eles vão para dentro das faculdades. Eles vão ter que conhecer o mundo lá fora. E vocês, pais, não estarão mais presentes. Mas há um segredo aqui nesse cestinho. Ela não colocou o filho de qualquer jeito. Nesse cestinho aqui, vocês observam que tem frestas, tem brechas. Sabe, essa mãe não pegou esse cestinho e colocou o seu bebezinho ali de qualquer jeito, não. Diz a palavra. Eu fui lendo em outras traduções e eu falei, eu quero o segredo desse cestinho, Senhor. E eu fui estudar. E eu descobri que esse cestinho, ele foi feito de papiro. O papiro era utilizado como papel no Egito antigo, para escrever a história do Egito. O que é o papiro? Eu não sei se vocês já viram. Ele é fininho, aí pegava aquele talho do papiro, cortava, colocava todos juntinhos, ali ficava horas, eles pressionavam e ficava dias, até ele virar papel. O que eu falei? Que ele foi feito de papiro. Papiro era o quê? Papel. Não esqueça disso. Também tinha junco nesse cestinho. O junco no Egito, ele representava a fragilidade. Olha a situação dessa criança. Totalmente frágil. 3 meses. Mas nesse papiro também tinha pinche e betume. O pinche e o betume, Deus ordenou a Noé que quando fizesse a arca, passasse pinche e betume. Porque lá no Egito era usado, quando a madeira era crua, eles vinham para proteger a madeira, o pinche e o betume. Então vamos entender. Quem estava indo dentro desse cestinho era um bebezinho fragilizado. Que esse cestinho cercado de papiro era a história que esse bebezinho fragilizado iria escrever uma nova história para o povo do Egito. Era uma história que ele iria libertar aquele povo. Por isso que tinha que ter o papiro. Era uma história nova de libertação. Mas observa que nesse cestinho tinha um betume e tinha um pinche. Proteção total. Para que quando ele fosse colocado à margem do rio, essa mãe não jogou o cestinho. Essa mãe colocou o cestinho, ela pôs à margem do rio. Sabe o que era o rio Nilo? Um rio perigosíssimo, cheio de crocodilos, jacarés. A minha pergunta para vocês que são pais, para você que é mãe principalmente, como você está preparando o cestinho dos seus filhos? Porque quando eles estiverem lá fora, o pinche foi passado em sua mente. Quando eles estiverem lá fora, você já falou para ele da história que Deus tem para ele? Do papiro que ele está levando lá para fora? O betume e o pinche nada mais é do que essa proteção de sabedoria divina de Deus, que nós precisamos blindar
a mente dos nossos filhos. Porque quando eles abrirem as portas, tchau mamãe, tchau papai, há um mundo lá fora, crocodilos, jacarés prontos para devorar seus filhos, devorar tudo aquilo que eles aprenderam dentro de casa. Mas se o pinche e o betume lacrar a mente deles em Cristo Jesus, jamais serão influenciados. Eles vão ser influenciadores, mas jamais influenciados. Porque ele sabe quem os colocou, quem preparou seus cestinhos. Essa responsabilidade é de nós que estamos nessas funções. Pai, mãe. Hoje o que eu mais me deparo no dia a dia são pais desesperados com criança de 10 anos, dizendo para a mãe que gosta do mesmo sexo. Menina de 10 anos chegou, mãe, eu quero cortar cabelo que eu não me vejo menina. Eu estou apaixonada pela coleguinha da escola. Eu estou falando de lares cristãos. Heloísa, como que eu preparo esse pinche? Tempo de qualidade. Quanto tempo que essa mãe Joquebede ficou fazendo esse cestinho? Noite, horas. E o filho dela chegou no propósito. Quando nós recebemos do Senhor, porque a palavra fala que filhos são o quê? Herança de Deus. Quando nós honramos essa herança, Deus dá retorno, Deus dá resposta. Esse filho voltou para os braços daquela família, voltou para essa mãe, e ela pôde amamentá-lo, ela pôde ter contato, ela pôde concluir o propósito de Deus. E Deus, para confundir os loucos, esse menino vai exatamente para a casa de Faraó. Mas a história foi escrita porque um cestinho foi confeccionado. 3 mães, 3 propósitos, 3 mães, 3 destinos e um só propósito. 3 mães, porque essas mães que eu vou falar, elas são mães zelosas, cuidadosas. Mães que honraram o propósito de Deus na vida delas. 3 destinos, porque todos eles, que eu vou falar aqui, como Moisés, que teve um destino, ser rei, ser libertador do povo de Israel. Quero falar agora de Ana, a mãe estéril. Diz a palavra de Deus, Ana era casada com Eucana, ela não podia dar filho. Naquela época, uma mulher não ter filho era algo muito complicado, muito mais difícil do que hoje. Mas eu quero ler apenas um versículo para você de 1 Samuel 10. Diz a palavra que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. Chorou muito. Como que essa mulher orou? A palavra diz que ela estava como? Amargurada. O grande problema é que quando nós estamos amargurados, uma coisa que nós não temos força e não queremos fazer é orar. Quando estamos amargurados, pegamos o celular, minha amada, ora por mim, estou tão amargurada hoje. Mas essa mulher, ela tinha uma coisa. Ela estava tão ferida. E sua maior tristeza é porque ela não podia ser mãe. E era um sonho. Aí eu penso que essa mulher poderia ter feito o que Sara fez. Vou dar um jeitinho, né? E coitada de Agar, vítima das emoções e das frustrações de Sara. Queria eu pegar a Agar e tratar dela num consultório. Foi vítima. Ninguém perguntou se ela queria ser mãe. Ninguém perguntou se ela queria dormir com Abraão. Então eu fico com pena dela. Fico com pena de Sara, não.
Eu fico com pena da Agar, que foi vítima. Talvez nem quisesse ser mãe. Mas Ana poderia ter feito a mesma coisa, mas Ana não fez. Eu vejo a Ana como a mãe que se apegou em uma oração e tomou posse dela. Muitas vezes, mulher, o milagre que nós precisamos é necessário uma oração de fé. Muitas vezes o milagre que nós precisamos como mãe é aquilo que nós estamos tanto desejando. Porque é lindo, essa mulher queria ser mãe. Mas ela falou, se tu me destes, ela iria devolver para ele. Assim que eu amamentasse, eu devolveria. E na idade de 5 anos para 6 anos, ela pegou aquele filho que ela tanto sonhou e foi lá e devolveu para o Senhor. Eu não tenho... Olha, gente, uma coisa que eu não sou contra. Nunca vou ser, porque tem muita gente, muitas crianças no orfanato precisando de uma família. Já fui louca para adotar, infelizmente meu marido não quis. Porque eu tenho 2 filhos, são casados, mas meu sonho era adotar uma criança. Meu sonho. Dar amor a uma criança. Mas adotar uma criança requer muita coisa. Porque essa criança, quando ela for ser adotada, ela vai precisar de um acompanhamento. Lembre-se, as primeiras sensações e emoções da criança são geradas aqui. Se ela já foi gerada em um útero onde ela foi rejeitada, com certeza ela vai sentir esse reflexo lá na frente. E hoje eu me deparo com pais que adotam os filhos e muitas vezes tem problema com esse filho por causa da rejeição. Principalmente quando ele fica sabendo que ele é um filho adotivo. E muitas vezes ele se revolta. Então ele precisa de um acompanhamento para poder ressignificar. Entender que aqueles pais são os pais de coração, mas os pais que deram a ele uma família. Teve um menino que ele surtou e ele colocou nas redes sociais bem assim: nunca mais ninguém vai me roubar de mim mesmo. O que está por trás dessa fala? Nunca mais ninguém vai me roubar de mim mesmo. Por quê? Porque a sensação, quando a criança ela é adotada, e eu pude perceber isso em atendimentos que eu fiz, que por mais que eles amem os pais adotivos, a sensação que eu pude perceber em todos eles é que, de certa maneira, de uma forma inconsciente, eles acabam culpando essa família, como se essa família tivesse roubado eles dos próprios pais. Para não aceitar, é uma autonegação, para não aceitar que eles foram rejeitados pelos pais. E por isso é necessário esse acompanhamento. Mas Ana, no caso de Ana aqui, Ana ela confiou, ela acreditou. E o que eu quero dizer para muitas mulheres aqui é que muitas vezes nós depositamos nossa felicidade em algo e a gente só acredita que nós vamos ser felizes só se aquilo acontecer. Atendo demasiadamente mulheres casadas que querem descasar porque estão felizes no casamento. Em contrapartida, um monte de mulheres que não casaram que falam que só vão ser felizes sendo casadas. Aí tem hora que você fica, Deus, por favor, me faça entender um pouco, que é meio confuso. Então a gente está sempre querendo projetar nossa felicidade em cima de algo. Ana, para a honra e glória de Deus, ela foi uma mulher abençoada, porque ela não abriu mão dos seus sonhos. E eu digo isso muito ousado e volto a dizer que só existiu um Samuel, porque Ana teve uma penina do lado dela. E muitas vezes as peninas que aparecem na nossa vida são elas que vão fazer o nosso milagre nascer, crescer. Porque são essas peninas que nos levam a um nível de intimidade tão profunda com Deus, que nos tira da nossa zona de conforto, que até com amargura de alma eu vou orar para mostrar a penina quem é o meu Deus. Para mostrar a penina que Ele não vai me dar só um Samuel. Ele ainda vai me dar outros filhos. Ana deu Samuel, mas Ana foi mãe de 6 filhos. E esse é o nosso Deus, o Deus de milagre. Quero falar também com vocês, que eu estou ali olhando no tempo, quero falar de uma mãe muito especial. Essa mãe é Maria. Maria, mãe de Jesus.
Jesus precisou de uma mãe. Coisa linda. E nós vamos até entender por que Jesus precisou de uma mãe, né? Podia ter acontecido como aconteceu no primeiro Adão. Veio, não precisou de uma mãe. Mas Deus não escolheu qualquer mãe para Jesus. Deus quer mães que tenham corações puros, obedientes. Deus quer mães com corações humildes. Foi essa mulher que Deus foi escolher para ser a mãe de Jesus. Não importa onde essa mulher estava morando. Quando Filipe chega para Natanael e começa a falar de Jesus, e fala que é de Nazaré. Natanael, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Tem o melhor de Deus de onde nós não esperamos. Dentro do útero de uma mulher pode vir um dos maiores pregadores para a geração dele. Não importa a situação que você está. Tem mulheres que ficam tristes porque de repente engravidaram e não era um momento. E elas ficam às vezes já rejeitando a criança. Deixa eu dizer, pode não ser o seu momento, mas de repente foi o momento que Deus escolheu. Porque Deus tinha pressa no propósito. Porque essa criança que está sendo gerada, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, é a criança que vai fazer a diferença na geração dela. Maria era solteira. Olha que mulher corajosa. Numa época daquela, ela corria o grande risco de ser apedrejada. E corria o grande risco ainda de nem casar com José. Mas Deus prepara todas as coisas. Deus prepara tudo só para dizer para você: eu estou no propósito, eu estou no controle. Por favor, só diga o que Maria precisou dizer. Ela não perguntou por que eu. Ela só perguntou: só me explica como que isso vai acontecer. Só me explica como isso vai acontecer. Para tudo há um propósito de Deus e nós não entendemos e muitas vezes negamos e rejeitamos. E essa mulher tão linda, tão destemida, tão corajosa, essa mulher faz algo que nós devemos aprender com ela. No momento mais difícil do filho dela, quando ele estava ali naquela cruz, sofrendo, uma das piores dores, diz a palavra, ela não ficou dentro de casa. Ela não estava no meio da multidão. Ela não era mais uma no meio da multidão. Essa mulher estava aos pés da cruz. Mães, pais, aonde vocês estão quando seus filhos estão passando por processo de sofrimento? Vocês são mais um na multidão para acusar? Vocês são mais um na multidão para apontar o dedinho? Ou você tem estado aos pés da cruz? Esse é o lugar de quem verdadeiramente ama um filho. Sabe aquele primeiro olhar que eu falei para vocês? Do olhar da mãe com o filho? Esse olhar cruzou na cruz. Esse olhar cruzou na cruz porque quando aquele filho que sabia o que era o olhar de uma mãe, quando ele olhou para aquela mãe e viu que aquela mãe estava sofrendo, porque tamanha era a dor daquela mãe. Sabe o que esse filho faz? Ele olha com aquele olhar. É como se fosse o olhar do primeiro amor. E ele entrega aquela mãe ao discípulo que ele mais amou. Ele fala para João: mãe, ele fala para essa mãe: eis aí o teu filho. Ou seja, mãe, não vou te deixar protegida. Agora você vai doar um filho que eu sei que ele vai te amar, porque ele foi fiel comigo em todo o tempo. No momento de dor, ele está aqui.
E o que me chama a atenção é que Jesus não chamou os irmãos dele para dizer: irmãos, eis aí a nossa mãe. Mas ele falou para o João, discípulo amado. Porque nem os irmãos de Jesus confiavam que verdadeiramente ele iria ressuscitar. Então ele, naquele olhar de amor de mãe, ele entrega aquela mãe ao seu discípulo amado. Tudo por causa de um olhar, uma linguagem que eles conseguem entender de dor e sofrimento. Há momentos na vida dos nossos filhos que nós vamos precisar sair de cena. E observe que Joquebede teve que sair de cena. Ana precisou sair de cena. Maria saiu de cena para não tocar numa honra que não pertencia a ela, pertencia ao filho. Por isso que eu amo Maria. Eu não adoro, porque ela saiu de cena para que a gente pudesse adorar o filho dela. Somente para isso. Às vezes, mães, nós vamos precisar sair de cena na vida dos nossos filhos, porque eles vão precisar entender que o sofrimento faz parte da vida. Mas isso não significa que você não tem que orar mais pelos seus filhos. Nunca desistam, pais, nunca desistam de orar pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Eu digo que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e faria muita coisa diferente na minha vida. Porque hoje meus filhos cresceram, casaram, minha filha mora fora do país. E eu sinto muita falta. Sabe, missionária Glaucia? Eu sinto falta da toalha molhada, que quantas vezes eu briguei. Ai, como eu sinto falta dos tênis que eram jogados na porta de entrada. Meu Deus. Como eu sinto falta da bagunça do quarto. Como eu sinto falta. Meu Deus. E eu fiquei pensando, como a gente é tudo. Não que nós não temos que ensinar nossos filhos a serem organizados, não. Eles precisam aprender a ser organizados, sim. Mas isso não pode chegar a um limite de valer mais do que o nosso relacionamento de pais e filhos com eles. Isso não pode ultrapassar o amor, a expressão do amor que nós temos com eles. E eu vi o quanto eu fui doente na questão de toque. Ao ponto de um dia, eu tinha uma empresa de eventos, e eram mais ou menos 8 horas da noite. E eu cheguei em casa, aquele dia, era uma outra faxineira aqui na minha casa. E quando eu abri a porta, minha filha estava lá, jogando água na cozinha. E ela, ai mãe, não sabia que você ia chegar agora, eu pensei que você fosse chegar mais tarde. Eu falei, ué, mas a faxineira não veio? Ela veio, mas eu sei que você ia se irritar tanto, porque ela não jogou água na cozinha, ela passou pano. E aquilo mexeu comigo profundamente. Ela, eu estou correndo porque eu tenho um trabalho de faculdade para fazer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu fui tola. Eu voltaria atrás. Só para ser menos exigente. E entrar mais no quarto dos meus filhos e conversarem com eles. Me importar menos com aquilo que iria criar conflito entre o nosso relacionamento. Coloque-se de pé, por favor. Queria que você colocasse aquela musiquinha, a Glaucia pediu, né? Amados, o que eu quero dizer para você nessa noite aqui é o seguinte. Nós estamos perdendo o que é conceito de família. E às vezes porque nós não tivemos uma família. Porque um dia alguém entrou na nossa vida. Um dia uma mãe entrou na sua vida. Você tão criança, tão pequenininho, um dia uma mãe ferida ou um pai ferido não soube ressignificar sua dor e entrou na sua vida e começou a pintar a tela. Mas tudo que essa mãe estava pintando ali era apenas uma tela da história de uma mãe, de um
uma mãe que não teve uma mãe, de uma mãe que não soube ressignificar. E às vezes essa mãe fez uma bagunça na tela da nossa vida. O que a gente não sabe é que a gente vai passar a vida inteira carregando essa tela para lá e para cá, repetindo as mesmas histórias, repetindo as mesmas falas, os mesmos comportamentos, e vamos ter sim casamentos fracassados, porque estamos tendo as mesmas atitudes de uma pessoa que um dia nos feriu tanto, e estamos carregando a mesma tela que ela pintou. E por isso vamos errar como esposas, como mães, como amigas, como profissionais. E o que eu quero dizer para você: desfaça dessa história. Permita que alguém, a única pessoa capaz de mudar a sua história, permita que, chega aqui, pastor, por gentileza. Permita que alguém chamado Jesus entre na sua vida. Quando você der a oportunidade de Ele mudar a sua história, e diga para Ele: Jesus, pinta a história dos teus propósitos na minha vida. A história da minha mãe é passado, mas eu tenho uma história nova para viver. E é isso que eu quero te propor aqui nessa noite. Eu não sei qual foi a sua história, mas eu quero dizer que nós temos um Deus que nos capacitou, nos amou de tal maneira que nos deu um filho, para que esse filho pudesse vir, morrer numa cruz, e com a história de sangue, escrever uma história para você. Você não é o filho rejeitado, você não é a mulher rejeitada, porque a palavra diz que ainda que a tua mãe tenha te deixado, todavia eu, teu Deus, não te abandonei. Sinta-se amado, sinta-se observado, e saiba que todas as vezes que Ele olha para você, o olhar dele é diferente de tudo que o mundo já te propôs. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem propósito. Esse é o Deus que apenas diz para você: você não depende de um casamento para ser feliz. Você não depende de um filho, você depende de mim. Porque a felicidade que você procura, eu posso dar. Porque quando eu vim para essa cruz, Jesus fala: eu experimentei todas as dores. Você foi abandonado, eu fui abandonado pelos discípulos. Você foi abandonado, você foi rejeitado, ele foi rejeitado. Você foi criticado, zombaram de você. Jesus sentiu tudo isso. Só para dizer para você que não existe uma só dor que você não tenha experimentado, que ele não experimentou. Só para dizer para você que ele pode escrever uma história diferente para você. Aleluias. Aleluias, Deus. Feche teus olhos. Eu quero que você vá lá. De repente você, pai, mãe, de repente você, em alguma área da sua vida, você foi tocado, você lembrou de algo. E eu quero dizer que tudo aquilo que de repente te bloqueia, tudo aquilo ainda que significa uma dor, que muitas vezes você não sabe lidar com ela, coloca a mão no teu coração. Aonde essas dores estiver localizada, essa dor invisível, mas ela é latente na tua alma, eu quero profetizar no poder de Jesus Cristo, que essa dor, em nome de Jesus,
essa dor vai sair. Diga assim: Senhor meu Deus, eu entrego todo o meu passado. Eu entrego a Ti, Senhor, todos os sentimentos ruins que porventura veio de uma raiz de pai, de mãe, de uma geração, Senhor, que eu nem conheci, mas no poder e na autoridade eu quebro agora, eu desfaço, Senhor, e eu declaro no poder da Tua palavra que minha vida será bênção. E todos os dias, quando eu acordar, Senhor, eu vou me lembrar que o Senhor é o Deus que não me abandonou. E eu vou lembrar, Senhor, que todos os dias o Senhor tem uma nova história para mim. E é assim que eu quero me ver, como filho amado, como filha amada, protegida e debaixo das bênçãos do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Senta aqui um pouquinho, só vou fechar com isso aqui. Jesus veio através de uma mulher. Você sabe por quê? Porque você só nasceu. Você só nasceu porque Jesus trouxe para a cruz o processo de um nascimento. Diz a palavra lá no livro de João 19:32. Quando Jesus já estava morto, chega então, foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, porque a profecia precisava ser cumprida. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e saiu água para que a igreja nascesse. E você só nasceu porque Jesus mostrou que no trabalho de parto do primeiro Adão, Deus tirou a mulher, né? Do lado também, da lateral, mas do segundo Adão, Deus fez nascer a noiva de Cristo num processo de parto. Aleluia, glória a Deus. Amados, muito obrigada. Pastor Eduardo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço. Missionária Cláudia